comigo? Êxodo capítulo 27. Êxodo capítulo 27. Êxodo capítulo 27, versículo 20. Êxodo 27, 20. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 27, 20. Quem encontrou, diz amém. Amém. Quem encontrou, espera mais um minutinho. Então a pessoa falou comigo assim: vocês pedem a gente para ler a Bíblia, aí pedem a gente para procurar o livro, e quando a gente está procurando, começa a fazer a leitura, não deu tempo, então vou esperar mais um pouquinho. Êxodo 27, 20, vamos ler? Está escrito: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Nós pedimos que o Espírito do Senhor possa falar aos nossos corações de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meninada está curtindo, aberto. Queridos, bom, vamos para a palavra. Eu estava dando uma olhada nesse texto bíblico e nessa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje. Na verdade, eu já preguei essa mensagem outras vezes aqui na igreja, mas eu trato nessa palavra assim, a respeito de algo que é bastante preocupante, né? E por causa disso eu quero falar mais uma vez a respeito desse assunto em nome de Jesus, amém? Todos nós temos observado a forma como a igreja do Senhor ela tem crescido, né? Assim, de uma forma até meio que assustadora. Quando a gente sai por aí afora, irmãos, num horário como esse, horário que a maioria das igreas tem culto, nós encontramos muitas igrejas abertas e muita gente também participando dos cultos, a maioria das igrejas cheias, se não cheias, com muitos irmãos. Encontramos muitos irmãos na hora dessa pelas ruas que estão caminhando em direção às suas igrejas, ou alguns que já terminou o culto, retornando para as suas casas. E o que a gente observa com isso é que verdadeiramente a igreja do Senhor, ela cresceu e tem crescido assim, de uma forma assim, maravilhosa, né? É um crescimento muito grande. Existe hoje uma multidão de cristãos, né, que estão por toda parte. O Brasil, assim, devido à liberdade religiosa que nós temos, graças a Deus, né, tem sido assim, tomado por um número crescente de irmãos, né, que se convertem à fé e que enchem as igrejas, e servem ao Senhor, e lotam os templos e tudo mais. Isso é maravilhoso. E a gente observa isso, irmãos, desde as pessoas de classe mais baixa, os mais necessitados e tudo mais, até as pessoas de classe alta, até aquelas pessoas que estão em evidência, até autoridades e tudo mais. São muitas as pessoas que se converteram ou que servem a Cristo nas diversas camadas da sociedade. Hoje são advogados, juízes,
pessoas de diversas profissões e diversos níveis de importância, vamos dizer assim, que são servos do Senhor. Então a igreja verdadeiramente ela tem crescido, de uma forma muito, como eu disse a princípio, assombrosa, até meio que assustadora a forma como a igreja tem crescido assim. E nós estamos felizes com isso, quando a gente vê que a igreja tem crescido dessa forma, e precisa, é isso que tem que acontecer. A igreja tem realmente que chegar em todos os lugares, a igreja tem que chegar em todas as camadas da sociedade, a igreja tem que chegar em todos os lares, e alcançar as pessoas, a igreja tem que trazer mesmo a palavra de Deus para as pessoas, e através disso a gente tem que ver o que nós temos visto. São libertações, são curas, transformações de vida. Ontem mesmo na casa do Bruninho, no churrasco, nós ouvimos testemunhos de vários irmãos que estavam lá, e da forma como Deus resgatou e vem resgatando essas vidas e transformando essas vidas de uma forma especial. Isso é muito bom, amém? Esse é o lado bom da história. O lado assim, que nos deixa preocupados, no caso, é que com esse crescimento que a igreja ela alcançou no decorrer dos tempos, o que nós observamos também, para nossa tristeza, é que existe assim também uma onda de frieza espiritual muito grande que também tem invadido a igreja. A igreja cresceu muito, a igreja tem muitas pessoas, as igrejas são todas cheias, mas nós ficamos observando, nós, como eu, por exemplo, já estou no Evangelho há quase 30 anos, e outros que já se converteram antes de mim, ou que talvez até um pouco depois, mas conhecem um pouco da história. Nós ficamos analisando como que no decorrer dos tempos, à medida que a igreja ela foi crescendo, ela veio junto assim uma onda de frieza espiritual, que tem se abatido sobre a igreja, sobre a maioria dos irmãos. Então a gente observa que a igreja está cheia, mas poucas são as pessoas que verdadeiramente se envolvem, poucas são as pessoas que verdadeiramente se entregam. Num momento como esse nós tivemos agora no louvor, poucas são as pessoas que rasgam mesmo o coração. Por quê, irmãos? Eu preguei uns dias atrás, e eu falei a respeito disso também. Eu estava dizendo para os irmãos que, na minha concepção, existem dois tipos de pessoas nas igrejas. Aqueles que se convertem a Cristo, e essas pessoas elas são firmes e inabaláveis na fé, o coração está voltado para o Senhor, estão buscando a Deus assim incessantemente e se enchendo da graça de Deus. Mas existe aquele segundo grupo de pessoas que são aqueles que se convertem à igreja, ou seja, as pessoas que vêm para a igreja, que gostam do programa da igreja, que gostam das coisas, que gostam do louvor, gostam da coreografia, gostam até da pregação, pessoas que vêm e gostam de receber oração e tudo mais. Às vezes até se envolvem em alguma atividade na igreja, mas essas pessoas, o coração delas está voltado puramente para a igreja, para os cultos ali e tudo mais. E aí quando elas saem da igreja e vão para as suas casas, para a sua vida, não houve uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação. Então é necessário realmente nós analisarmos qual o nível espiritual em que nós estamos. Será que a nossa conversão é verdadeiramente uma conversão a Cristo? O nosso coração verdadeiramente está alicerçado no Senhor? Ou será que nós só vimos para a igreja porque nós gostamos do programa, gostamos do culto, gostamos da comunhão da igreja e tudo mais, e não existe verdadeiramente uma mudança, uma transformação real e verdadeira nas nossas vidas? Eu faço esse questionamento porque, como pastor, é uma preocupação constante. Hoje nós não vemos mais, irmãos, milagres como a gente via antes na igreja, e a gente não vê mais as pessoas buscarem a presença de Deus hoje como buscavam antes. Aliás, as pessoas hoje elas têm a presença de Deus, tratam a presença de Deus na igreja como algo banal. Há momentos em que a gente sente a glória de Deus invadindo a igreja, há momentos em que a gente sente que Deus está presente, a gente sente o mover do Espírito Santo na igreja, e muitas pessoas estão voando simplesmente, elas não se envolvem, elas não participam, elas não recebem, elas não buscam, elas não querem receber. Então isso verdadeiramente é muito preocupante.
Eu me lembro que antigamente, quando eu digo antigamente, fica parecendo há muitos anos, não é, há pouco tempo atrás, as pessoas elas tinham sede pela presença de Deus. As pessoas chegavam no culto e elas buscavam ser cheias do Espírito Santo. As pessoas perguntavam aos seus líderes, seus pastores, como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? As pessoas queriam ser batizadas no Espírito Santo, elas tinham um propósito nisso. Pessoas que jejuavam, que oravam, que iam para os montes, para os cultos de oração, para ser batizadas no Espírito Santo, porque elas queriam isso. Mas hoje em dia as pessoas já não têm isso mais como algo importante. Elas já não pensam mais nisso como algo importante. Então não existe mais aquele clamor verdadeiro, aquele clamor profundo e aquela sede real pela presença de Deus. E aí então nós ficamos nos perguntando, né? Como é que nós faremos para mudar, como fazemos para mudar essa realidade, pelo menos na nossa vida? Porque a forma como nós temos de mudar o mundo é através da nossa própria vida, sabia disso? Eu não posso mudar o mundo se antes eu mesmo não passar por uma mudança. Então eu quero essa mudança na igreja, eu quero essa transformação na igreja, eu percebo essa necessidade dessa transformação na igreja, mas a igreja só pode ser mudada se eu mesmo tomar uma atitude. E quando eu digo isso, eu não estou me referindo somente a mim como pastor Toninho, eu quero que você se coloque nessa posição. A mudança, ela vai acontecer na medida que cada crente entender a sua necessidade de tomar uma atitude, de assumir uma postura diante do Senhor. Eu ouvi uma frase uma vez muito interessante, que diz assim, essa frase diz o seguinte: a verdadeira mudança começa no nosso coração. Então essa mudança que a igreja precisa, essa transformação, esse mover que a igreja precisa experimentar, ele só será possível na medida em que cada um de nós entendermos a necessidade que nós temos de passar por esse processo, de assumir uma postura diante de Deus, de começar a enxergar a vida espiritual como algo mais importante na nossa vida. Porque a nossa preocupação, irmãos, como pregadores, como pastor de igreja, no meu caso, e algumas pessoas, alguns pastores que eu conheço também, a nossa preocupação é exatamente com o fato de que as pessoas, elas não sentem essa necessidade de uma mudança. Elas não sentem essa necessidade de assumir uma postura, uma posição diante do Senhor. E pelo fato das pessoas não sentirem essa necessidade de tomar uma posição, vão levando a vida assim, de qualquer maneira. Então, às vezes, a pessoa é um excelente frequentador de igreja, às vezes até se envolve nas coisas, é convertido à igreja, como eu disse, mas essa pessoa não abre o coração e não permite que haja uma mudança real na sua vida. Sabe qual que é a minha oração a Deus? A minha oração pessoal, pastor Toninho? Eu oro sempre a Deus da seguinte forma: Senhor, eu quero mudar aquilo que eu não mudei ainda. Eu quero melhorar aquilo que eu não melhorei ainda. Mas eu digo para Deus o seguinte: Senhor, eu não quero sofrer eu não quero ter que sofrer para poder mudar. Ou seja, eu não quero ter que tomar paulada na vida, eu não quero ter que sofrer perda disso ou daquilo, passar por essa ou por aquela situação, para eu reconhecer que eu preciso mudar em determinada área da minha vida, não. Eu quero olhar para mim mesmo, enxergar as coisas na minha vida que precisam ser mudadas e tomar uma atitude em cima daquilo. E mudar não porque eu estou sofrendo, mudar porque eu preciso de Deus, porque eu necessito de Deus, porque eu preciso estar bem com o Senhor, eu preciso andar na presença dEle e fazer a vontade dEle, eu preciso obedecer, eu tenho necessidade de servir a Deus. Esse é o pensamento que a igreja devia ter, irmãos. Esse é o sentimento que o crente devia ter. Tem gente que só funciona no trampo. Tem pessoa que ela só vai no trampo. Então, se ela estiver sofrendo, ela ora, ela jejua, ela busca a presença de Deus, ela adora ao Senhor nos momentos de adorar. Se ela estiver sofrendo, se estiver passando por necessidade, se estiver passando por algum tipo de luta, alguma coisa não está bem na vida dela, então ela busca, ela clama, ela jejua, ela se dobra diante do Senhor, ela adora de verdade, ela serve a Deus de verdade, porque está tudo mal na vida
as coisas estão bem, aí ela tranquiliza. Ela já não ora mais, ela já não jejua mais. Eu estou falando de algo que é quase que comum no meio dos cristãos, no ser humano, irmãos. Quando a gente está passando por alguma luta, a gente se esmera para solucionar aquilo ali, né? Quando a coisa tranquiliza, a gente também tranquiliza. Então, com relação à vida cristã, existem muitos cristãos que eles agem exatamente assim. Se ele estiver sofrendo, se ele estiver angustiado, se ele estiver passando por alguma situação, alguma circunstância difícil na vida dele, ele se aprofunda no clamor a Deus, na busca ao Senhor, ele adora a Deus, ele muda de vida. Você entendeu? Se a coisa estiver preta para o lado dele, mas se a coisa estiver boa, se estiver tranquilo, ele não tem essa preocupação. Nós não devemos esperar a situação ficar ruim na nossa vida, ou passar por alguma luta ou por alguma dificuldade para buscar ao Senhor, de forma nenhuma. Nós precisamos olhar para a nossa vida. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra nessa noite. Nós precisamos olhar para a nossa vida, identificar as coisas que precisam ser mudadas em nós e tomar uma atitude em cima disso logo. Sabe, nós temos que olhar para a nossa vida, temos que nos perguntar e perguntar para Deus também: onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? Quais são as concessões que eu tenho feito na minha vida? Qual o espaço que eu tenho dado para o mundo dentro de mim? Em que eu tenho falhado na minha vida cristã? Nós precisamos nos perguntar isso e perguntar para Deus também. E uma vez que nós identificarmos essas falhas, esses erros, essas coisas que não deviam estar na nossa vida, mas estão, nós precisamos tomar logo uma atitude para eliminar essas coisas das nossas vidas. Vida espiritual é uma coisa muito séria. Eu acho que a igreja não entendeu ainda a seriedade que é vida espiritual. As pessoas não perceberam isso ainda. Porque quando alguém entende, presta atenção aqui, quando alguém entende a importância da vida espiritual, a seriedade da vida espiritual, da vida cristã, ela não brinca, ela não vacila nem por um minuto. Sabe por quê? Porque nós não somos seres eternos aqui na carne, não. Nós podemos ser levados aqui a qualquer momento. A qualquer instante a nossa vida pode ser tirada de nós. O pastor Fábio pregou aqui esses dias: logo essa noite te pedirão a sua alma, e você tem ajudado para que será? Então, a qualquer momento, pode ser retirado de nós o fôlego de vida. E a partir do momento que nós partimos aqui desse mundo, nós vamos prestar conta de como é que está a nossa vida. A partir do momento, como foi a nossa vida, né? A partir do momento que nós partimos desse mundo, não tem uma segunda chance. A partir do momento que nós morremos, nós vamos nos deparar com a seriedade do que é uma vida cristã, uma vida espiritual, né? E nós vamos saber então lá, né? Ou vamos receber lá as consequências do que nós fizemos aqui. Então, se eu brinquei com a minha vida espiritual aqui, né? Enquanto tenho essa oportunidade, quando eu chegar lá, eu vou ter que me deparar com a realidade disso. E eu posso garantir que não vai ser boa, não. Hoje é o tempo que nós temos para mudar. Tem gente que fica assim, eu não estou falando de quem está lá fora, não. Estou falando de igreja, de quem está na igreja, de cristão. Tem gente que fica assim: eu tenho que mudar a minha vida. Nossa, está errado isso assim na minha vida, eu tenho que mudar, eu tenho que me consertar. Mas nunca se conserta, irmão. Nunca se conserta. Mas quando nós identificamos o erro, nós não precisamos nem falar que nós temos que mudar. Nós temos logo que mudar. Quando eu percebo que alguma coisa não está certa, não precisa. Tem gente que espera o pastor para mim chamar a atenção.
Ah, o pastor vai chamar, qualquer hora o pastor me chama a atenção. Qualquer hora o pastor me chama lá no escritório para conversar, porque eu estou em falha nisso. Mas, irmão, amadurece, cresce. Sabe, não precisa do pastor chamar você para conversar, para mudar uma situação que você sabe que está errada. Não precisa o pastor chamar para conversar, para você poder sair de alguma situação de pecado que você está vivendo. Quando nós temos discernimento das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós mesmos precisamos assumir logo uma postura de mudança. Você está entendendo? Não dá para ficar esperando alguém cutucar a gente e apontar os erros da gente para a gente mudar, não. Nós temos que ter autocrítica e bom senso para entender que o caminho que nós estamos indo nele, de repente não está nos levando para um bom lugar. Então você tem que olhar para a sua vida e tem que analisar se a forma como você está levando a sua vida cristã, se está bom assim. Se você morrer hoje, se Jesus te recolher hoje, tá beleza, você vai para a glória. Tem que ser uma avaliação bem feita. Não adianta também a gente tentar tapar o sol com a peneira, não, porque tem gente que supervaloriza os erros dos outros e minimiza os próprios erros, né? Ah, não, Deus me conhece, pô. Eu estou fazendo isso de errado, pastor Fábio, mas Deus me conhece. Deus sabe. Deus sabe sim, esse é o problema. Deus sabe. Então, se Deus sabe, eu preciso logo assumir uma postura e me consertar. Porque Deus sabe, não é só Deus que sabe. O diabo também sabe. Talvez ninguém mais saiba. Aliás, é uma outra questão, hein? Tem hora que a gente esconde as coisas de todo mundo. Ninguém sabe, a gente acha que está bem. Ninguém sabe, mas Deus sabe. E Deus sabe, e o diabo também sabe. E isso é muito sério nós levarmos a nossa vida dessa forma. O que me preocupa na igreja hoje em dia é exatamente essa falta de preocupação com vida espiritual. Irmãos, é uma liberalidade, sabe? E um tanto de concessões que muita gente faz na vida hoje em dia. A pessoa fica, sabe? Ah, não, isso não tem problema. Isso que eu vou fazer aqui não tem problema não. Não tem nada a ver. Né? E aí a pessoa começa a entrar por caminhos que ela acha que não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E além dela se prejudicar espiritualmente, ela ainda serve de pedra de tropeço para outras pessoas. Porque a pessoa não entra no céu e ainda impede outros de entrarem também. Como assim, pastor? Com as atitudes, irmãos. Quantas pessoas que não veem para a igreja, que não aceitam Jesus, porque às vezes olha a atitude de um ou de outro. Ah, não, mas aquela igreja lá, fulano daquela igreja é. Ah, mas ele está fazendo isso de errado. Né? Ah, não vou naquela igreja não, porque a igreja não permite isso. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja não permite nada de errado. A palavra de Deus não permite nada de errado. O pastor Toninho não permite nada de errado. Eu não permito nem para mim mesmo. Só que nós temos a mania de querer fazer a coisa do nosso jeito. E nós, quando nós queremos fazer alguma coisa, a gente não está nem aí para quem permitiu ou deixou de permitir. E aí entramos por caminhos que a igreja diz para não entrar, que a doutrina diz para não entrar, né? Que a gente está ouvindo falar para não fazer, que alguém está dizendo para a gente não faça, mas nós fazemos porque nós queremos simplesmente saciar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, e nós não estamos nem aí com as consequências. E esse é o problema da igreja. É por isso que existe tanta frieza na igreja hoje em dia, porque existem muitos cristãos, e eu estou falando para cristãos aqui nessa noite, não são poucos, que não assumem uma posição diante de Deus. Aí eu posso fazer isso, aí eu posso fazer aquilo, não tem problema. E aí continua levando a vida assim, de qualquer forma, de qualquer maneira. E aí Deus, ele não aceita uma vida dividida.
Deus não aceita 50% da minha vida. Sabia? Deus não quer 90% da minha vida. Deus não quer 99,9% da minha vida, não. Deus quer 100% da minha vida, 100% da minha fidelidade, 100% do meu compromisso. Então na sua vida não é diferente. Deus quer 100% da sua vida, da sua entrega. Deus não quer você pela metade. Eu ouvi uma frase, aliás, eu vi uma frase escrita uma vez, que dizia o seguinte: quem serve a Deus pela metade, serve ao diabo por inteiro. Porque Deus não aceita. Então não adianta a gente ficar brincando na nossa vida, brincando de servir a Deus, né? Ou brincando de ser crente, quando na verdade mudanças e atitudes que precisam ser tomadas na nossa vida, nós não tomamos. Temos que ser radical com a gente mesmo no que diz respeito à santidade e vida com Deus. Você tem que olhar para a sua vida e você tem que radicalizar no que diz respeito a ser santo. Sabe, você tem que olhar para você e tem que ser violento com você no que diz respeito à santidade. Violento como, pastor? Tem que me machucar, me cortar, me retalhar, irmão. Nada disso, misericórdia. A violência que nós temos que ter com a gente é aquela de dizer não para aquilo que a gente tem que dizer não, doa quem doer. E sim para aquilo que a gente tem que dizer sim, doa quem doer. E às vezes dói a gente mesmo. Corta um pedaço em nós mesmos, né? Mas nós precisamos obedecer e servir a Deus de verdade. Nós não estamos mais em tempo de brincar de servir a Deus. Esse texto que eu li aqui em Êxodo fala do momento em que Deus dá orientações a Moisés para que Moisés para orientações diversas na lei, orientações sobre como que seria ali o serviço no tabernáculo e tudo mais. Uma coisa que Deus diz para Moisés, que Deus orienta Moisés, é o que está aqui em Êxodo capítulo 27, versículo 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até amanhã perante o Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Deus deu uma ordem para que lá no templo, ou no tabernáculo, primeiro tabernáculo, depois o templo, as lâmpadas fossem mantidas acesas constantemente. Os sacerdotes tinham a obrigação de acender aquelas lâmpadas à tarde e apagar pela manhã, manter aquela lâmpada acesa a noite inteira. Não podia deixar de ter azeite na lâmpada, a lâmpada não podia se apagar, era obrigação do sacerdote. Sabe o que aquela lâmpada significava no tempo, quando ela estava acesa? Se você chegasse lá em Israel, né, se você pudesse ir lá nesse momento, amém, você está recebendo aí. Mas se você pudesse ir lá no Israel daquela época, porque o Israel de agora, eu posso ir lá em nome de Jesus. Muito bem, amém? Mas se você pudesse ir no Israel daquele tempo e pudesse entrar no templo, você ia entrar no templo e quando você entrasse no templo, você ia ver a lâmpada acesa. Quando você visse a lâmpada acesa, você ia saber que os sacerdotes estavam trabalhando, estavam mantendo as coisas acontecendo no templo. Você ia entender também que se a lâmpada estava acesa, era porque o sacerdote estava ali. E se o sacerdote estava ali, é porque o povo estava aguardando uma vida de santidade com Deus. O povo estava comprometido com Deus. Uma vez que o povo estava comprometido, eles mantinham o templo com as suas ofertas, levavam os sacrifícios para serem feitos e os sacerdotes podiam servir no templo. Aí a lâmpada permanecia acesa porque era só os sacerdotes que podiam fazer isso. Então se você entrasse lá, você ia entender, quando visse a lâmpada acesa, você ia entender que o serviço no
o templo estava sendo feito porque o povo estava mantendo santidade, o povo estava mantendo compromisso com Deus. Mas se você chegasse lá e entrasse no templo, você não poderia, claro, mas se pudesse, e você entrasse no templo, e você visse aquelas lâmpadas apagadas, você ia entender imediatamente que aquele povo estava desleixado com as coisas de Deus. Esqueceram a lâmpada, esqueceram de acender a lâmpada. Cadê o sacerdote? Não está aqui, não tem mais serviço ao Senhor. Quer dizer que o povo não está servindo a Deus da maneira como deveria. Então o que aquela lâmpada simbolizava ali? Ela simbolizava o serviço a Deus. Ela simbolizava que o povo estava obedecendo, que o povo estava servindo, que o povo estava fazendo a vontade de Deus como devia. Por muito tempo, por muitas vezes, a nação de Israel abandonou o serviço do templo. Por muitas vezes eles deixaram de servir ao Senhor e aquela lâmpada se apagou muitas vezes. Amém? Aquela lâmpada, ela simboliza a minha vida e a sua vida. A lâmpada que precisa estar acesa constantemente, ela simboliza a nossa vida com Deus, o nosso compromisso com Deus. Ele precisa estar constantemente aceso. A vigilância tem que ser constante. Nós temos que estar sempre nos dispondo para colocar as coisas de Deus no seu devido lugar, no que diz respeito à nossa vida. Eu tenho que colocar Deus no lugar que Deus tem que estar na minha vida, a obra de Deus no lugar que a obra de Deus tem que estar na minha vida. Eu preciso me importar com isso constantemente. Eu não posso deixar a lâmpada se apagar. Eu não posso deixar de forma nenhuma que as coisas do mundo me impeçam de manter as coisas de Deus no lugar certo na minha vida. Glória a Deus. Quando aquela lâmpada se apagava, era sinal de que o povo havia abandonado Deus e voltado para os costumes mundanos. O mundanismo havia entrado no coração deles e feito com que eles abandonassem ao Senhor. E nós, como servos de Deus, precisamos tomar cuidado, porque existem muitas coisas que estão impedindo que a nossa vida esteja verdadeiramente íntegra na presença do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa que está nos roubando de Deus. Você não está entendendo isso. Existem muitas coisas que foram feitas e que estão aí com o único propósito de nos roubar de Deus, de nos afastar do Senhor. Daí essa frieza que a gente percebe na igreja, daí essa falta de compromisso que a gente percebe na igreja. Existem muitas pessoas que o compromisso delas com Deus só se resume ao culto. A pessoa vem para a igreja e aqui dentro da igreja ela tem uma postura. E aí é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, né? E aparentemente um cristão verdadeiro, às vezes até faz alguma coisa na igreja e tudo mais. Mas quando essa pessoa está lá fora, ela vive como o mundo vive lá fora. E na verdade o propósito de Deus na nossa vida é que sejamos, eu acho que eu posso até dizer dessa forma, mais crentes lá fora do que aqui dentro. Porque aqui dentro, irmãos, todo mundo já tinha que estar em um nível de santidade, né? Aqui dentro todo mundo tinha que ser santo. Aqui dentro todo mundo tinha que dar uma vida no altar. Aqui dentro todo mundo tinha que estar obedecendo a Deus de verdade. Aqui dentro todo mundo tinha que fazer tudo que agrada a Deus de verdade. Aqui dentro tinha que ser assim. Lá fora a gente devia ser mais ainda. Para que as pessoas pudessem olhar para a nossa
uma mulher de Deus. Nas suas atitudes, na sua maneira de falar, no seu posicionamento. Aqui, nós não deixamos de nos divertir, nós não deixamos de ter contato com os nossos amigos, nós não deixamos de ter contato com a nossa família, nós não deixamos de trabalhar, nós estamos inseridos na vida do mundo lá fora e vamos para todos os lugares onde a gente tem que ir lá fora, mas em todos os lugares onde a gente for lá fora, as pessoas têm que ver diferença na nossa vida. Tem gente que ainda não entendeu isso. Aí a pessoa pensa assim, não, isso eu não posso fazer na igreja, mas lá fora eu posso fazer. Né? Ah não, esse tipo de palavra tem gente, irmão, tem gente que tem dois tipos de. Você tem uma ideia, tem gente que tem duas formas de falar. Né? Aqui na igreja é Pai do Senhor, irmão, ô varão, tá na bênção, guerreiro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lá no mundo, lá fora, a conversa é totalmente diferente. Totalmente. Não é possível reproduzir o nível da conversa lá fora. Por quê? Porque lá fora as pessoas conversam de uma maneira diferente, então tem que se adequar ao ambiente em que ele vive. Peraí! Do jeito que você se posiciona aqui, você tem que se posicionar onde você estiver. Sabe por quê? Porque você não está na presença de Deus só quando você está na igreja, não. Você está na presença de Deus quando você vai para alguma festa, na casa de algum parente. Você está na presença de Deus quando você sai com os amigos para a pizzaria para comer uma pizza. Você está na presença de Deus quando você tem que estar lá envolvido com a sua família em uma festa de família. Você está na presença de Deus quando você está lá no seu trabalho. Talvez só você que é cristão lá, todo mundo lá não é convertido ainda, mas você está na presença de Deus lá. Onde você estiver, você está na presença de Deus. E qualquer atitude sua que não agrada o coração de Deus, infelizmente, vai ser um péssimo testemunho para as pessoas em sua mão. Então olha para a sua vida. Será que a sua lâmpada está acesa? Será que você tem mantido a sua lâmpada acesa? Será que você tem se preocupado em manter acesa a sua lâmpada? Será que você está cuidando desses detalhes importantes na vida cristã? Porque às vezes a pessoa pensa, pastor, eu não roubo, eu não mato, né? Eu não faço coisas grandes e tudo mais, mas às vezes a pessoa está fazendo coisas pequenas, que ela acha que não tem problema, mas são exatamente essas coisas que vão pesar na sua vida e vão impedir você de alcançar a vitória final, porque nós temos um prêmio nos aguardando no final da corrida. Temos uma coroa guardada para nós. Só vai colocar essa coroa aquele que for fiel até a morte. Queridos, não é tempo de nós ficarmos brincando, não. Não é tempo de nós ficarmos levando a vida cristã de qualquer maneira, não. É tempo de nós assumirmos uma postura, tempo de nós assumirmos de tomarmos uma atitude, tempo de nós nos colocarmos de verdade na presença do Senhor. Queridos, é tempo da igreja se posicionar como igreja. Pronto. Coloque isso no seu coração. Aonde você estiver, você é a igreja. Aonde você estiver, você é homem de Deus. Aonde você estiver, você é mulher de Deus. Aonde você estiver, as pessoas em sua volta, elas têm que olhar para você e elas têm que reconhecer Deus na sua vida, Deus nas suas atitudes. As pessoas têm que reconhecer isso. Sabe por quê? Que quando o crente faz alguma coisa errada, dá um maior escândalo. Hoje em dia não é nem tanto mais, devia continuar sendo. Mas há um tempo atrás, por exemplo, quando uma menina crente engravidava, por exemplo, era um escândalo na igreja. Era
É só um dos exemplos que eu estou dando. Era um escândalo na igreja, no bairro, na cidade. Era uma coisa assim que alastrava e a pessoa era colocada no banco e às vezes até desviava por causa disso. Era terrível, porque todo mundo comentava. Hoje em dia não é mais assim. Mas ainda existem algumas coisas que as pessoas cobram da gente. Por exemplo, quando um crente é desonesto, as pessoas lá fora apontam a sua desonestidade, mas não apontam a desonestidade do seu vizinho, por exemplo, que não é crente e que talvez faça coisas piores do que você. Você já observou que as coisas que você faz para o mundo são terríveis? O que você faz, as pessoas te condenam pelas coisas erradas que você faz, e as pessoas em sua volta, inclusive as que te condenam, elas fazem coisas piores, ninguém fala delas, mas fala de você. Sabe por quê? É porque nós temos um dever para com o mundo. Apaga as luzes para mim, por favor. Querido, apaga as luzes aí, por gentileza. Todas. Segura as crianças aí. Apaga tudo aí. Apaga aqui também. Fecha a porta também. Aqui, escuta aí. Tem lâmpada nesse lugar? Então por que aqui não está claro isso aqui? Alguém faz favor de acender essas luzes aí? Lâmpada existe para iluminar. Para que lâmpada que está tudo apagado? Aleluia! Se está tudo escuro. Se for para ficar tudo apagado, para que nós gastamos? E gastamos bastante. Com a iluminação. Para que gastamos se essas luzes bonitas estão todas apagadas? Lâmpada existe para iluminar. Então, se a lâmpada ela não ilumina, ela não presta para nada. Para que eu vou deixar a lâmpada aqui se ela não está iluminando? Vou jogar fora. Nós temos um dever com o mundo. Nós estamos no mundo para fazer diferença. Então, quando as pessoas elas cobram diferença de você, elas estão cobrando a responsabilidade que você tem com elas. Assim como essas lâmpadas têm o dever de iluminar esse salão, da mesma forma você tem o dever, a responsabilidade, a obrigação de ser crente aonde você for. Você está aqui, isso não é favor que você faz para ninguém de ser honesto, não, é obrigação. Não é favor que você faz para ninguém de falar a verdade, não, é obrigação. Não é favor que você faz para ninguém de fazer as coisas certas, não, irmãos, é obrigação. É por isso que o seu vizinho, se o seu vizinho fizer alguma coisa errada, para o mundo está tudo bem, mas se você fizer, o mundo cai de pau em você, porque eles estão cobrando o dever que você tem para com eles. Nós temos uma responsabilidade com o mundo e nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Enquanto nós não tomarmos uma atitude e não entendemos essa posição que nós temos, nós vamos continuar vivendo essa vida espiritual do jeito que a gente está vivendo, sem ter muito de Deus, sem experimentar muito de Deus, sem conhecer muito de Deus, sem alcançar muito de Deus, mas na hora que nós assumimos uma postura, eu volto a lembrar lá do que eu falei no começo. Cada um tem que tomar a sua posição. Amém? Quando nós assumimos essa postura, quando cada um entender que a mudança que tem que acontecer e passar por essa mudança, quando nós assumimos a nossa posição, Deus vai fluir na nossa vida e na nossa igreja de uma forma tão especial que um culto como esse, o tempo que nós passamos aqui, vai ser pouco por causa da glória que Deus vai derramar nesse lugar. E não só aqui, nas outras igrejas também, em todos os lugares onde as pessoas assumirem essa posição, a glória de Deus vai se manifestar de tal maneira que o tempo que nós passamos em culto e eles passam em culto vai ser pouco. Tamanha vai ser a glória que Deus vai derramar sobre a igreja. Mas a mudança começa no nosso coração. Somos cada um de nós que temos que assumir a nossa posição. E Deus está nos chamando para assumir a nossa posição hoje, agora.
assuma a sua postura no nome de Jesus. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui à frente, no nome de Jesus, bem rápido. Sabe por quê? Porque não há mais tempo para a gente ficar brincando de ser crente, não. Não há mais tempo. Amém? Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. No nome de Jesus. Olhe para você mesmo agora. Onde é que você tem que mudar, irmãos? Qual é a mudança que Deus está cobrando de você? O que Ele tem pedido a sua vida de deslanchar na presença do Senhor? Em que você tem errado, irmão? Quais são as concessões que você está fazendo? Quais são os caminhos que você está andando por Ele? Feche os seus olhos, no nome de Jesus, e responda essas perguntas para você mesmo. Não precisa ninguém apontar o seu pecado, o seu defeito, os seus erros. Você sabe onde é que você está falhando e sabe qual é a atitude que você precisa tomar. Amém?
lá no livro de Apocalipse, o escritor do Apocalipse, ele repete várias vezes no início do livro, nas cartas. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, leva a sério a vida com Deus. Não brinca não. Não faça concessões para a sua vida cristã, não. Essa semana eu estava no culto da família, lá em casa. Nós temos um culto na casa da minha mãe toda segunda-feira.
Eu estava falando com os meus irmãos que às vezes eu sou até chato na minha família, porque assim, eu quero tanto que todo mundo esteja bem com Deus e que pare de brincar com as coisas de Deus, que de vez em quando eu chamo a atenção de um e de outro, lá na minha família. Às vezes algumas postagens de WhatsApp, algumas brincadeiras. Gente, isso não é coisa de crente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para de fazer coisa que não é coisa de crente. Você entendeu? Nós temos maturidade e sabedoria para saber o que a gente pode e não pode fazer. A gente sabe o que a gente deve e o que não deve fazer. E se alguém não souber, eu acho muito difícil. Porque mesmo que você não tenha costume de ler a palavra, o Espírito Santo de Deus não te deixa enganado. Você sabe exatamente onde é que você está errando. Não espere Deus ter que chamar você no canto para uma conversa. Deus chama no canto para uma conversa. Mas Ele faz isso. Não espera a coisa apertar para mudar, não, para consertar, não. Conserta hoje. Assuma uma posição hoje, uma postura hoje. Saia daqui para ser um crente diferente. A gente gosta mais desse termo crente, né? Antigamente, quando falava de crente, era pejorativo, né? Era aquela coisa assim. A gente sentia até, estava tentando. Não, aqui. Seja mesmo um crente diferente. Que as pessoas possam olhar para você e falar com você assim, o que aconteceu com você? Você falava tal coisa, não fala mais? Você fazia tal coisa, não faz mais? Você está agindo diferente? O que está acontecendo? Que as pessoas digam isso para você. Mas se elas não digam assim, você é crente? Você é cristão mesmo? Tem certeza? Porque não parece não, que elas não digam isso para você. Que elas testemunhem a respeito daquilo que Jesus fez na sua vida, e que elas possam chegar até você para dizer assim aqui, me ensina a ser como você é, porque eu quero servir o seu Deus do jeito que você serve. Amém? Assuma essa posição diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém? As palmas do meu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agradecer ao Senhor e encerrando o nosso culto. Possa sentar por alguns minutos, nós temos um sorteio. O prato do dia é uma rosca. O que é isso, hein? Como é que vai levar essa rosca hoje? Queridos, isso aqui é feito pelos serafins para o seminário Vale de Honra que vai acontecer do dia 7 ao dia 13 agora. Amém? É para ajudar eles nas despesas. Então, alguém vai levar essa rosca hoje. Vamos ver quem vai ser. Jéssica Maria. Já cedo eu vou tomar um cafezinho hoje à noite. Jéssica Maria. Deus abençoe, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar, vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto. A pastora Cristiane está com a mãe dela no hospital. Pediu para a gente estar orando pela mãe dela. Feche seus olhos, vamos fazer isso pela Cristina e pedir a Deus para cuidar dela lá, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, que tem cuidado das nossas vidas. Senhor, muito obrigado pelo culto dessa noite. Ó Deus, Tu és o Deus que ouve orações. Tu és o Deus da nossa vida. Visita agora a dona Cristina lá no hospital, Senhor amado, curando, restaurando a saúde dela. Ó Deus, operando com o Teu poder de milagre na vida dela, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor está no controle, Pai querido, restaurando a
a vida e a saúde daquela tua filha, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por este culto. Que a tua bênção permaneça sobre nós. E assim como o Senhor nos trouxe aqui em paz e segurança, leve-nos até o nosso lar, debaixo da sua bênção e proteção, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.